E aí, pessoal? Olá! Como é que estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aí com mais uma Pergunta pro Missy. Vocês mandaram para nós as suas perguntas e nós hoje vamos tentar responder da melhor forma possível. Vamos ver. Zé, qual que é a primeira que nós temos? Então, a primeira pergunta é da Cleci Bamensberg, Vulgo Cici. isso, pra quem não sabe. E ela escreveu o seguinte: Oi, então, tô intrigada com Marcos 8, 22 a 25. Jesus não dava ponto sem nó, então, por que ele curou por etapas? Vamos ler primeiro então, Marcos 8, 22 a 25. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Eu acho que, como a Cici mesmo disse, Jesus não dá ponto sem nó de jeito nenhum. Aqui nós vemos uma cura de Jesus que ela funciona de uma maneira gradativa. Ele começa a ter a sua visão desvelada e diz que a cura completa acontece um pouco depois. Eu acredito que para a gente ler esse texto, vamos dar uma lida um pouquinho no texto anterior. Em um determinado momento da discussão, os discípulos dizem assim. Eles discutiam entre si dizendo: é porque nós não temos pão. E aí Jesus, então, percebendo a discussão, lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam e nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E não se lembram? Quando eu reparti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaço de pão vocês recolheram? E aparentemente no texto, a revelação de Jesus, ela acontece de uma maneira gradativa. Eu acho que o que acontece ali com o cego era o que estava acontecendo com a vida dos discípulos. Eles estavam andando ao lado do mestre, presenciaram muitas coisas, viram maravilhas, viram sinais, mas ainda assim parecia que não entendiam totalmente quem Jesus era. Então a Bíblia nos mostra que os discípulos foram tendo essa intimidade com Jesus e aos poucos a visão deles também foi revelada. Eu acredito que o que aconteceu na cura daquele cego ilustra o que acontece muitas vezes na vida de um cristão. Ele tem esse contato com Cristo, com a palavra, com o Evangelho e gradativamente a sua visão vai se tornando clara. Outra coisa que a gente pode aprender com esse texto é que Jesus ele pode fazer a cura como ele quiser, né? A gente pode ver diversas vezes ele curou tocando as pessoas, outras vezes ele não estava nem na presença da pessoa, ele não tinha nem visto a pessoa e ele curou. Então Deus tem a soberania, Deus tem o poder para operar como ele quiser. E eu acho muito legal como Jesus mostra que ele pode fazer de diversas formas, né? Que não importa a forma, o que importa é que ele quem faz. Gente, então é isso aí. Agora nós vamos para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta que nós temos é uma contribuição da Catiúcia Henning. A pergunta é a seguinte: o mundo antes do dilúvio era Pangeia e passou a se dividir após esse acontecimento? O que ela coloca até como observação. Isso explicaria muita coisa, tipo a distribuição dos animais no mundo. Como as outras culturas narram a história do dilúvio? Então, isso é uma boa pergunta. E nós vamos tentar achar aqui uma boa maneira de poder responder essa pergunta também. Vamos lá. Primeiro pela questão da Pangeia. O que tu acha, Zé? Eu acho que a Pangeia, se a gente pensa, né, que os continentes todos estavam juntos, isso foi uma coisa que levou muito mais tempo do que 40 dias de enchente, né, se a gente for pensar dessa maneira. Então, eu acho que se a Pangeia ela é real e a gente vai considerar essa teoria, então ela aconteceu muito antes do dilúvio. As outras culturas falam de que houve uma inundação, de que houve um barco no meio daquela inundação e de que também a raça humana sobreviveu apesar da inundação. De acordo com o que eu li, 59 lendas do dilúvio que estão presentes na cultura dos aborígenes da América do Norte, 46 na América do Sul e na América Central, 31 na Europa, 17 no Oriente Médio, 23 na Ásia e 37 nas ilhas dos mares do Sul. Ou seja, é algo extremamente documentado em torno de todo mundo. Não é algo que simplesmente é um mito, não é algo que simplesmente é uma lenda. É alguma coisa que realmente aconteceu. Agora, a maneira como aconteceu... E a gente pode pensar assim, né, que mudança de cultura é mudança de hermenêutica, é uma mudança da maneira de ver as coisas. Então,
todas essas culturas, elas escreveram sobre dilúvio, elas escreveram sobre uma arca que resistiu a essa enchente e tudo isso, mas a motivação, a interpretação desse fato histórico foi diferente nessas culturas, né? A gente tem alguns escritos que falam que foi uma deusa que fez com que isso acontecesse e várias interpretações do motivo por que isso aconteceu. E na Bíblia, a gente tem a visão, a interpretação daquilo que aconteceu a partir do ponto de vista do povo de Deus. Eles sabiam que aquilo aconteceu porque Deus fez com que acontecesse e que a motivação era o pecado dos homens. Então, a gente tem várias hermenêuticas, a gente pode decidir acreditar que foi uma deusa, mas como a gente crê na revelação da Bíblia, então nós sabemos que foi Deus quem fez isso e nós sabemos os motivos também do porquê ele fez. Pode crer. Então, a próxima pergunta que a gente tem é da Silvia Moura e ela escreve assim: todos temos já escrito no livro da vida o dia da nossa partida, a morte. Por que vemos tantos cristãos com medo de morrer diante da atual situação? Não deveríamos nos preocupar mais com a nossa salvação? Bom, eu acredito que quando a Silvia está falando sobre a questão da preocupação diante da salvação, ela esteja falando a respeito daquilo que tem ocupado a nossa mente, né? Hoje nós vemos como as pessoas estão enclausuradas dentro de casa, de que muitas coisas estão rondando a cabeça. E eu acredito que para os cristãos o medo da morte ele passa a ser visto de uma maneira totalmente diferente, uma vez que nós não vemos a morte como um fim, mas como um meio para uma nova vida, uma vida que é renovada, transformada por Cristo. E acredito que hoje as pessoas elas estão mais com medo, na verdade, de perder seus entes queridos. Elas estão mais preocupadas em serem transmissoras de uma doença que possa atingir a vida de outras pessoas. Mas, de fato, a crise que está sendo gerada hoje é uma oportunidade para revermos o relacionamento com Deus, também para nos aproximarmos e conhecermos a vontade dele mais. E agora a pergunta do pub, o Luiz Learson, para nós é: no Salmo 28, Davi pede a Deus para punir as pessoas pelo mal que fizeram. Deus pune cada um de acordo com o seu mal ou pelas ações como muitos pregam? Nosso Deus, ele realmente é justo, é um Deus justo. E toda a injustiça, ela precisa de um pagamento. Mas o que a gente descobre com a Bíblia é que o nosso pagamento, o pagamento da nossa injustiça, ele já foi realizado por alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Por exemplo, uma vez eu caí de bicicleta, abri aqui minha cabeça inteira e meu lado aqui também. Será que é porque eu agi mal contra Deus? Será que porque eu joguei pedra na cruz, Deus então me puniu e Ele me fez sofrer esse tipo de mal? Eu particularmente acredito que não. Pelo menos baseado lá naquele texto de João 9:1-3, onde que se fala da cura do cego, né? Eu acredito que aquele mal que aconteceu na minha vida, ele se transformou em bem através do agir de Deus. Porque aquilo fez com que também novas oportunidades se abrissem para mim. Então, quando nós falamos de mal, nós não temos como dimensionar o que é bom e o que é mal. Nós só sabemos que aquilo que acontece na nossa vida, Deus tem como trabalhar. Um exemplo disso é a história de José. José ele passou pelos maiores infortúnios da sua vida, mas ainda assim, no final, ele disse: não pensem que foram vocês que me largaram aqui nessa prisão, mas Deus usou desse meio para poder trabalhar na salvação de vocês. E lá em Romanos 3:25 está escrito que Jesus tomou sobre si a nossa punição. Se hoje nós escutamos muitas vezes pastores falando de que você está sofrendo esse mal na sua vida porque Deus está te punindo, porque Ele está te fazendo uma coisa. Bom, uma segurança que a Bíblia nos dá é que o pagamento dos nossos pecados, a punição que nós sofreríamos, Jesus ele tomou sobre si naquela cruz. E a todos aqueles que confessam o nome de Jesus e que creem nesse evangelho, que creem nessa palavra, eles são feitos filhos de Deus. E essa condenação já não paira mais sobre eles. Uma coisa muito legal que a gente pode aprender com Davi também nesse salmo é que ele coloca pra Deus a justiça que deve acontecer com os seus inimigos, né? Ele não busca a vingança com as próprias mãos, ele também não tá dizendo, né, o que eles merecem, ele sabe que Deus é justo e que Deus sabe aquilo que eles merecem, Deus sabe aquilo que é justo na situação deles e por isso Davi coloca diante de Deus essa situação. E assim, da mesma forma, a gente deve fazer hoje também, né? Não entender que nós somos o juiz e que nós podemos dizer que tal pessoa está sendo punida por tal coisa, porque Deus é quem sabe, Deus é o justo. Não importa o que aconteça na nossa vida, importa o que está nas mãos de Deus. Aonde que a gente vai deixar que essas coisas sejam trabalhadas? Se acontece alguma coisa comigo, aonde que eu vou buscar meu refúgio? Eu acredito que todas as situações elas convergem para o mesmo lugar. Deus ele quer se relacionar conosco e Ele quer que nós nos aproximemos dele. Então, independente da situação que nós estejamos passando agora,
Não compete a nós saber o início da situação, que nem aqueles discípulos queriam saber, será que isso foi provocado por causa do pecado do cego, foi um pecado da família? Não é essa a resposta que estamos buscando, mas a maneira como o nome de Deus vai ser glorificado através dessa situação. Então é isso, galera, as perguntas que a gente recebeu para esse vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, algum comentário sobre o que a gente falou aqui, você pode colocar nos comentários aqui desse vídeo, mandar pra gente por WhatsApp também, fica bem à vontade. Também, se você tem algum motivo de oração, a gente quer estar orando por você, por isso você pode compartilhar com a gente e no domingo, quando nós gravarmos o nosso culto, a gente pode orar por você também. Isso aí. Então tá, galera, até a próxima, nós nos vemos, um grande abraço, boa semana!